E aí, tudo bem? O Podcast Sul vai começar a contar histórias de grandes ídolos do futebol do sul do Brasil. Jogadores, técnicos, dirigentes que deixaram as suas marcas em alguns dos nossos clubes. O personagem que vamos apresentar agora é esse aí. Aí pro Adriano, tem espaço, tenta carregar, botou na frente, pênalti! Bom, claro que todo torcedor do Internacional, quando se fala de Adriano Gabiru, vem à mente o gol do título mundial, o título mais importante da história do clube, em 2006, contra o Barcelona, o poderoso Barcelona, em que o Gabiru recebe do Yarley, bate o Victor Valdés, dando o título mundial para o Colorado naquele momento. Agora, eu vou lembrar uma passagem minha, que acompanhava o Inter em Porto Alegre naquele ano, naquela época, naquele período. E todo mundo sabe que o Adriano Gabiru não gozava de prestígio em relação ao torcedor. Inclusive, havia levantes, protestos da torcida para que o Abel desligasse o Gabiru do grupo, porque ele sempre presente, não como um titular absoluto, mas um cara no banco de reservas, e em várias oportunidades o Abel alçava a mão do Gabiru, mesmo quando a torcida pedia outros jogadores. Não, o Abel ia lá, tinha uma confiança muito grande em relação ao Adriano, e vejam só, isso acabou se refletindo nessa confiança ali na frente. É incrível a estrela do técnico Abel Braga nessa conquista do Mundial. Eu acho que a lembrança mais emblemática do Adriano Gabiru é aquela imagem em que ele sofre o pênalti diante do São Caetano e levanta os braços em comemoração. Eu acho que os atleticanos deveriam, inclusive, se mobilizar para uma estátua daquela pose na frente da Arena da Baixada. O Gabiru chega ao Atlético, oriundo do CSA, muito magro, com uma pretensão de ser um grande talento. Ele foi um projeto Zico, para quem não sabe, o Zico precisava se fortalecer, precisava ganhar massa muscular naqueles anos de Flamengo para se tornar o craque que foi, e o Gabiru chega numa situação muito parecida, oriundo do CSA, junto com o goleiro Flávio, que é um dos grandes vitoriosos da história do Atlético, e em 98 já faz parte do time que tira o Furacão de um jejum de 8 anos sem conquistas do estadual. Ele começa sua trajetória vitoriosa ali. Segundo jogo no Pinheirão, o primeiro gol é de Adriano. Ganha o título máximo de 98. Mas eu, em Porto Alegre, quando o Inter jogava com o Barcelona, lá no Japão, em Yokohama, eu estava numa avenida tradicional ali da capital gaúcha, que é a Avenida Goethe, que ela permeia o Parque Moinhos de Ventos, o tradicional parcão. E foi colocado um telão na Goethe, ela foi fechada, a avenida, para que os torcedores pudessem acompanhar. A transmissão foi no início da manhã, 8, 9 da manhã já havia a realização do jogo, então muita gente foi para lá já na madrugada. E eu acompanhei torcedores lá virando a noite, bebendo, curtindo, esperando a hora do jogo, que aconteceria na manhã de um sábado, se não me engano. E eu estava lá para acompanhar os torcedores, para fazer o registro dos torcedores acompanhando aquela final do Mundial. E eu lembro vivamente quando no 0-0, um jogo muito difícil, todos sabem, o Abel Braga precisa fazer uma substituição no segundo tempo, e o Fernandão tem que sair de campo. E o Fernandão, cara, hoje entrou no altar das lendas, dos deuses do futebol, pela sua morte prematura, mas por ele ter sido o capitão do time, por ter liderado o Inter numa retomada incrível, o Inter do início dos anos 2000, ele tem muito do Fernandão, o título da Libertadores e também o título mundial. O Fernandão era um símbolo colorado, e o Fernandão se sacrificou nesse jogo, para poder puxar a marcação e fazer com que o Inter vencesse o poderoso Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Quando o Fernandão sai e o Abel coloca o Gabiru, eu me lembro daquele mar de gente colocando as mãos na cabeça, dizendo, já era, agora não tem mais jeito. Se a gente tinha alguma esperança, ela se foi pelo ralo. Pensem no êxtase, na
histeria coletiva que aconteceu quando justamente o Adriano Gabiru fez o gol do título mundial. Tocou para Luiz Adriano, pro Yarley, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre da vaiada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! O Inter vai ser campeão do mundo! O Inter vai ser campeão do mundo também há 36 minutos! Um tabelamento espetacular! Naquela campanha do Campeonato Brasileiro, ele alternava a titularidade com o Souza, camisa 10 do América de Natal, do Corinthians, enfim, e que era o 12º jogador, ele ou o Gabiru. E ele tem jogadas decisivas, como essa do 4-2, mas ele é uma peça fundamental num time que o Geninho acaba acertando depois da montagem do Mário Sérgio. O Adriano sai de uma pobreza em Maceió, de uma região muito pobre, na capital alagoana, para um clube de badalação em Curitiba, com salário, estrutura maior, e no ano seguinte já vai à França, jogar no Olympique de Marseille, que é um dos grandes franceses. Então isso é uma loucura na cabeça do cara, para o cara se adaptar. Mas mesmo assim ele sai muito bem, ele tem lembrança de seleção brasileira. Ele é um dos grandes personagens da história do Atlético. E é um jogador que na história do Atlético tem uma marca muito grande, são muitas conquistas. Ele estava no título paranaense de 98, fez parte das campanhas de 2001, de 2002, no título estadual, de 2000 também, que é uma final contra o Coritiba, emblemática na Baixada, está no título brasileiro, disputou a seletiva da Libertadores, tem um dos currículos mais vitoriosos da história do Atlético. E há uma admiração, talvez até maior que dos colorados em relação ao Gabiru, da parte dos atleticanos, mas virou mais folclore. Tem gente que esquece de todo esse legado que ele deixou com a camisa rubro-negra. E o Adriano, pelo apelido, pela fanfarronice que tem atualmente com o Perdigão, que é outro jogador que passou pelo Atlético, pelo Inter e foi revelado no Paraná Clube, talvez tenha perdido um pouco essa coisa de grande ídolo da história. Mas para mim é um dos maiores ídolos da história do Atlético, sim. O futebol nos proporciona esse tipo de histórias e eu tenho muita gratidão por ter acompanhado de perto. E o Gabiru ficou na história, ficará na história do Inter para sempre, por conta especialmente desse gol, apesar de todas as críticas que vinha sofrendo durante aquela temporada de 2006.